Olá a todos e todas. Esse é o nosso terceiro vídeo da série de palestras História Local, Regional e Ensino de História. E hoje a gente tem o prazer de receber nossa terceira convidada, que é a professora Vivian Zampa, né? Vou aqui falar um pouquinho da professora Vivian, né? Apresentar a professora Vivian. Ela é docente do Colégio de Aplicação da UERJ, o nosso querido CAP-UERJ, né? Atua também na graduação de licenciatura, né? Do curso de História. É graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em História Política pela Universidade do Estado, também do Rio de Janeiro, e doutora em História Política pela UERJ, né? A Vivian, ela tem uma estreita relação com o ensino de História, né? Não apenas diretamente por atuar na educação básica no nosso colégio de aplicação, né? Mas também porque é uma pesquisadora da área de ensino, né? E por isso está aqui participando com a gente dessa série, e desenvolveu projetos também na área de história local, de história regional, né? Vou citar aqui alguns projetos que a Vivian desenvolveu, que é o Cultura Histórica, Ensino de História, interseções com a história pública, a história e seu ensino, dos diferentes saberes, as diferentes práticas, também já teve alguns projetos sobre a história de Campo Grande, não é isso, Vivian? Isso. Enfim, só para apresentar um pouquinho para quem estiver assistindo o vídeo, a sua trajetória ali de pesquisa em relação a esses temas. Então, eu vou passar a palavra à professora Vivian, que aqui a gente vai ter um prazer enorme de escutar. Ô, Camila, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar na nossa querida UERJ, essa universidade que a gente trabalha e que a gente ama, né? Tem alunos maravilhosos, professores maravilhosos, e que abriga o CAP-UERJ, né, que é a minha casa também, Colégio de Aplicação da UERJ. Eu sempre falo lá com os alunos que o CAP só existe por causa da universidade, por causa dos licenciandos, né? Ele tem aí como função primordial acolher os licenciandos, para a gente pensar aí nas práticas, né, do que é possível a gente trabalhar em torno da licenciatura, trabalhar aí com ensino e aprendizagem em história. Então, é muito bom estar aqui com você, né? E a ideia hoje, Camila, quando você fez o convite, eu pensei logo em falar um pouco sobre a história local, porque eu penso que é uma dimensão muito importante, né, do trabalho com o ensino de história, e trazendo duas experiências para vocês. Então, no início, vocês vão ver da apresentação, vou falar um pouco sobre ela, fazer algumas considerações, tá? E depois vou trazer, na verdade, 3 experiências, não duas. Agora que eu me vejo, são 3. 3. Uma de um projeto de iniciação científica que a gente desenvolveu dentro de um projeto de extensão, numa época que eu trabalhei na FEUC, né, que era a Faculdade Integrada Campograndense. Lá eu comecei a minha trajetória profissional, né, como professora do Estado, na Rede Estadual de Educação e Ensino Médio, e também na FEUC, foi ao mesmo tempo. Antes era só pesquisa. Não foi assim, uma coisa imediata, me formei, entrei em sala de aula. Então, foi um tempo só com pesquisa em arquivos, em algumas instituições, e depois nesses 2 espaços, né? Então, vou falar um pouco dessa experiência da FEUC e depois de 2 projetos que são mais recentes e que também têm a ver com a história local, ligados a um outro trabalho, né, que eu tenho junto ao CAP e ao UERJ, que é lá no programa de pós-graduação em História, no programa Estrito Sensu da Universidade Salgado de Oliveira. Esse é já mais recente, tá? Mas eu vou pedir, então, para a Ana, por favor, né, começar com a apresentação. Eu falei com a Camila até antes, né? Eu falei, não, tem uma apresentação também para tentar aí ficar mais didático, né? Ficar mais tranquilo para vocês assistirem, né? Visualizar melhor. Então, como você falou, Camila, eu participo de 2 laboratórios atualmente de ensino de história, né? A gente tem o LECAP, lá no CAP-UERJ, que é o Laboratório de Ensino de História do CAP-UERJ, e lá eu participo de um projeto de pesquisa, né, dentro de uma linha de pesquisa que é coordenada pela professora Sônia Vanderlei, né, que é História Escolar, Narrativa Históricas e Memórias, Relações com a História Pública, tá?
E no programa de pós-graduação Stricto Sensu da Universo, eu coordeno junto com o professor Jaime Ribeiro o laboratório Poder, Sociedade e Ensino de História, né? Então, são esses laboratórios. Então, por favor, Ana. Bom, o que a gente quer, né, com o ensino de história? Eu acho que é a grande pergunta feita, né, pela gente todo dia, quando eu, pelo menos, né, acho que todos os professores, quando a gente prepara uma aula, quando a gente tem lá o nosso plano de aula e a gente pensa nos objetivos, né, a gente sempre fica aquela dúvida, né, isso em qualquer segmento, eu acho que vai desde lá do primeiro segmento até o superior, até a pós-graduação, mas, afinal de contas, o que a gente quer, né, com o ensino de história? E eu penso que, acima de tudo, a gente quer uma história significativa, que faça sentido para os alunos, né? Aqui eu estou bebendo muito do Rissen, né, da ideia de cultura histórica, né, da gente pensar um ensino de história que foge daquela concepção tradicional da sala de aula, né, como sendo o único espaço voltado à reflexão, a reflexões sobre o ensino de história, mas a gente pensar que existem tantas outras coisas que chamam a atenção, né, que são bem mais interessantes do que o quadro, do que a caneta, ou do que uma aula expositiva, né? Então, como trazer, como levar, né, como compartilhar esses significados, né? A gente, né, eu penso que deve ter muito isso em mente ao preparar as aulas, a gente deve se colocar no lugar dos alunos, né, pensando também como que eles estão ali e o que eles estão buscando, né? Não é só, né, um emaranhado de conteúdos, né, não é só um emaranhado de falas, tem que ter algo além de tudo isso. Na prática, entretanto, o que muitos alunos reclamam, o que a gente vê no dia a dia, o que a gente faz também nas próprias aulas da licenciatura da UERJ, quando eu pergunto para eles, e aí, né, como que eram as suas turmas no ensino médio, né, no ensino fundamental, o que vocês lembram, né, lá das aulas de história? Então, eles sempre descrevem a questão da narrativa linear, né, aquela coisa sempre indo no mesmo tom, com os grandes personagens, né, que por mais que a gente, né, no fim das contas, faz essa reflexão, né, por mais que a academia tenha avançado em muitos pontos, e a gente sabe que, felizmente, hoje é um espaço importante, né, dentro dos cursos de formação de professores, ainda bem, porque na época que eu estudei não existia um espaço dentro da área de história, a gente só tinha esse tipo de discussão na pedagogia, né, eu fiz a minha graduação na UF e não era completamente fora, era lá, a gente tinha que ir para o prédio, lá no Graguatá, do outro lado, eram turmas mistas, e as discussões eram super gerais, assim, e a gente não chegava naquele ponto, né, no ponto, muitas vezes, daquilo que a gente realmente gostaria de estar discutindo, né? Então, nas últimas décadas houve um avanço importantíssimo, foi uma luta enorme, né, dos professores que passaram a entender que o ensino de história também pode ser objeto de pesquisa, pode ser objeto de reflexão do historiador e batalharam espaços dentro de eventos, né, específicos, dentro da própria UNCU, né, então, e dentro dos cursos de graduação, né, sobretudo. Então, mas assim, a gente tem esses avanços, mas persiste muito dentro de uma cultura da escola a questão dos grandes personagens ainda, né? A gente fala tanto da história vista por baixo, essa questão importante trazida lá pelos análises, né, enfim, que a gente discute tanto nas aulas de graduação, mas e lá, na sala de aula, e com os alunos? Será que a gente faz isso? Será que dá tempo? Porque a gente poderia discutir 1 milhão de coisas aqui, a questão não é essa, né? Mas tudo tem muito a ver com o currículo, né? Com o cumprimento lá daqueles pontos que são colocados, aí dependendo da escola, se é particular ou se é uma pública que cobra, né? De uma maneira maior, que ele seja contemplado do início ao fim dentro daqueles pontos superfactuais que estão previstos, né? Então, acaba que fica muito em cima ainda de uma causa e consequência, ou pouca ou nenhuma visualização de uma utilidade mesmo, né, da vida cotidiana
dos alunos do ensino de história. Né? Então, é por isso que muitos ficam frustrados, é por isso que eu não sei se você pensa dessa forma, Camila, mas e que tem a ver com a nossa formação também, né? Da nossa experiência do passado. Existem aqueles que amam, que é algo natural, como a gente que foi fazer a licenciatura, né? Como a Ana, que está aqui, que foi buscar a licenciatura, e existem os que odeiam, que acham que a pior coisa do mundo foi a experiência de passar lá pelo ensino de história decoreba, né? Cheio de nomes, de datas, e que realmente não trouxe não levou nenhum significado para a vida deles, tá bom? Pode passar, Ana, por favor. E aí, eu penso que a história local, que aí vamos entrar no nosso objeto de discussão, que é a história local, né? Ela pode ser um contraponto a tudo isso, né? Por quê? Né? Eu trouxe aqui algumas questões para a gente pensar, mas, assim, de cara, ela já pode permitir o entendimento do entorno dos alunos, né? Daquilo que está próximo deles. Por outro lado, ela permite, dentro do recorte que a gente faça, a possibilidade de articular o passado e o presente, né, em diferentes espaços, né? Coisa da simultaneidade aí, da própria história, nesses diferentes espaços, né? Ela também traz a percepção de diferentes sujeitos, né, que fazem parte da história, isso é importantíssimo. Então, não vai ser só aquela história política lá do herói, né, de quem propôs as leis, de quem liderou movimentos, ela está ali no conjunto, né, daquele bairro, no conjunto daquela cidade, ela está em meio àquelas pessoas que são comuns, né, que são como nós. Então, ela acaba gerando uma identificação muito maior, né, em função dessa vivência com a comunidade. Dentro de uma estratégia pedagógica, ela parte de uma realidade local. E isso é muito bacana, né, porque, mais uma vez, atinge aquilo que está próximo do indivíduo, né? E o que eu acho interessante do trabalho com a história local, quando a gente pensa nessa aproximação, são as fontes, né? São fontes que estão ali muito próximas desses sujeitos e que acabam reforçando esses laços de identidade, né? De pertencimento, de vontade de aprender, né? Então, a gente tem lá as edificações, os traçados das ruas, as memórias, né? Essas alterações de um cotidiano urbano que só pode ser observada por um olhar atento, né? Por esse olhar mais específico da história local. Tá? Pode passar, Ana, por favor. E aí, quando a gente fala de história local, né, dentro dos nossos currículos, vamos lá, de um modo mais recortado, ela está presente no primeiro segmento do ensino fundamental, né? Por mais que a gente possa fazer a abordagem dela, possa e deva, né? Vou além, né? Nos outros segmentos, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, aí, né, dependendo muito do lugar onde a gente atua, né, da maneira como a gente vai relacionar aquele tema que a gente está trabalhando, seja de colônia, de império, de república, né, de América, enfim, né, é óbvio que é possível a gente fazer as conexões com a história local, mas ela existe como componente curricular obrigatório lá, né, no primeiro segmento do ensino fundamental, no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental. Então, há a indicação para um trabalho no segundo ano, por exemplo, com os bairros, né, a história do bairro, dos bairros, e no terceiro ano do ensino fundamental, a história da cidade. A ideia é essa, né? No quarto ano, seria do Estado, mas aí as pessoas acabam já, né, os livros já acabam deixando um pouco de lado e partindo para a história do Brasil mesmo, no quarto e no quinto ano, né? Só que, e aí eu vou falar por experiência, então, tudo que eu estou falando aqui vai muito em torno de leituras, mas também de experiência, porque eu tive uma experiência em um colégio particular, na Barra da Tijuca, onde eu trabalhei por mais de 10 anos, e eu coordenei o ensino fundamental
1 e 2 do colégio. Então, foi muito bom, porque até então eu nunca tinha tido contato com os pequenos, né? A gente se forma já no segundo segmento, e lá eu pude ver os livros que eles trabalhavam, eu tinha acesso à produção de materiais pelas professoras, à própria indicação, né, do que estava previsto dentro da BNCC, enfim, né, de tudo ali que existia. E o que eu via era que, quando se falava de história local, era de uma forma muito geral, né? Era sempre assim, o que é a cidade? Elementos em comum, o que existem nas cidades? Porque era um recorte que procurava dar conta do Brasil todo, né? O mesmo para bairros, né? E aí a gente procurava fazer uma atividade diferenciada. Então, vamos lá. Se está no segundo segmento, vamos fazer um passeio pelo bairro. Vamos levar todo mundo para conhecer o bairro e no terceiro ano também. O que tem de interessante da história da cidade do Rio de Janeiro, né? E eu convidava as professoras a estudarem a história do Rio de Janeiro comigo, né? Mas assim, acaba sendo uma escolha muito de cada uma das unidades escolares, né? Isso não acontece em todos os espaços, porque isso exige muita coisa. Isso exige levantamento de documentos, existe levantamentos, por exemplo, de museus que são próximos, né, dependendo aí do lugar que você está, que falam sobre a história da cidade, de literatura, de letras de músicas, escritores, compositores locais, artesanato, arte. Isso tudo pode ser visto? Sim. Só que é necessário se ter um tempo para isso. E, muitas vezes, as escolas não têm um projeto político-pedagógico que contemplam isso, não tem o apoio dos próprios coordenadores para que isso seja feito, tá? Então, o trabalho estruturado em torno da história local, que é tão importante, né, partir do micro para o macro, para depois entender aí, né, tudo que vem pela frente na vida escolar desse aluno, por vezes isso fica abandonado, tá? Então, é um ponto aí para a gente pensar e que foi importante naquele momento, porque eu já estava trabalhando também numa faculdade de formação de professores, que era lá na FIUC, né? Então, meio que, sabe, despertou aquela coisa, né? Ó, a gente tem que olhar com mais atenção na história local, porque está aqui um ponto que precisa, né, ser preenchido de alguma forma. A gente tem que fazer projetos, a gente precisa trabalhar com esse tipo de história, e a gente precisa mostrar a importância dela na formação dos futuros professores, né? Mesmo que não sendo aí do primeiro segmento, mas que eles procurem levar isso nas oportunidades que eles têm com os seus alunos, né? Para resgatar essa trajetória, resgatar a memória, resgatar as identidades né, a identidade que faz parte dos espaços em que eles atuam. Então, aqui é só uma citação para vocês, né? Proceder um estudo de história local não significa que estamos dando total atenção apenas ao que aconteceu nos processos históricos locais. Pelo contrário, se a delimitação foi feita em função de um recorte espacial determinado, estando o lugar no centro da análise, tal operação historiográfica necessita que sejam estabelecidos diálogos também com uma história global ou com um campo de visão mais macro, né? Então, é isso, não é simplesmente contar uma historinha interessante, uma curiosidade ali que faz parte do bairro ou da cidade, né? É a gente pensar que aquele espaço ele tem aí uma trajetória que está conectada ao nacional, que está conectada ao global e que é importante para caramba, né? Para ir para a construção de um trilhar dos sujeitos que fazem parte dela, tá? Pode passar, por favor, Ana. E aí, como trabalhar a história local? Eis a questão, né? Existem muitas possibilidades, né? Mas tudo vai depender das escolhas. Eu sempre falo, né, quando eu estou aí na licenciatura, que, olha, são as escolhas que a gente faz, né? Então, vamos lá. O currículo é rígido, mas existem brechas. Vamos trabalhar nessas brechas. Então, é possível a gente trabalhar com diários, por exemplo, com cartas, com materiais da própria família, né? Aí a fotografia, né? Eu coloquei uma aqui, mas como que, né, traduz, como que é uma fonte importante para a gente pensar o passado, né? Os próprios monumentos, a gente pensando na questão do patrimônio.
o Araribóia, né, para a cidade de Niterói, que é tão importante. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu sempre fiz com as minhas turmas, e eu adoro, que é o trabalho de campo, né? Que é muito gostoso, poder ir a campo, fazer uma história viva, né? Uma história ali que tem nomes, tem cores, né? Que você para, observa, toca, né? Isso é muito legal. Né? A gente não tem um laboratório como uma física, química, né? A gente não pode fazer experiência. A gente até tem os nossos laboratórios, mas assim, eles não têm aquelas máquinas, eles não têm instrumentos que permitam que a gente faça pesquisas com resultados imediatos e que isso se repita, né? Mas a rua está aí, né? É um espaço super importante para a gente fazer um trabalho de campo, né, na perspectiva da história local. Tá? Pode passar, Ana, por favor. E aí, dentro dessa preocupação com os professores, enquanto ainda estava lá na FEUC, nas Faculdades Integradas Campo-Grandenses, a gente montou o projeto Fontes para a História, para o estudo da história de Campo Grande. Né? Campo Grande, que é um bairro da zona oeste do Rio, e esse projeto era orientado pela professora Márcia Vasconcelos, pela professora Beatriz Oliveira, pela querida Nívia Pombo, professora Nívia Pombo, professora aí do programa também, né, que trabalhou lá comigo, e por mim. Então, a gente tinha um assistente de pesquisa que já estava formado, que era o José Américo, e nós tínhamos os bolsistas aí, Thaís, Luiz Henrique, a Camila e o Fabrício, né? E foi um projeto que teve 24 meses de duração. Projeto bem interessante, a gente fez levantamentos de documentos, primeiro num recorte de história colonial, e aí, como eu tive também aí nessa vida anterior de arquivos uma passagem muito bonita, que eu gosto muito, pelo arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu, lá na época, com a Silvia, uma grande amiga, funcionária de lá, a gente conseguiu uma transcrição da visita do Monsenhor Pizarro, perdão, a freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande, e os alunos trabalharam, né, nela enquanto fontes, eles buscaram outros documentos também, para pensar a sociedade, a economia, né, as relações ali de sociabilidade para aquele espaço, e ficou muito legal. Né? Pode passar, por favor. Aí os objetivos, né, desse projeto era dispor de um panorama geral sobre a criação e o desenvolvimento da freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande para o período colonial, freguesia que era enorme, né, ela ia de Irajá, né, quase até para a colônia, né, até Campo Grande, até a Zona Oeste toda, então, né, Zona Norte e Zona Oeste, não é só o bairro de Campo Grande, como a gente pensa hoje. Fornecer instrumentos de pesquisa para futuras monografias relacionadas ao tema, então foi legal porque a gente estimulou e a gente teve lá monografias, né, com o recorte da história local, e também produzir materiais relacionados à região de Campo Grande para o auxílio do trabalho de professores na educação básica. Esse último ponto aí acabou ganhando mais fôlego quando, depois do projeto de iniciação científica, a gente teve o PIBID lá na faculdade. Nós tivemos o PIBID, trabalhando em 5 escolas de Campo Grande, e a gente acabou também inserindo, né, como eixo, trabalhos com a história de Campo Grande, né, o que tornou a experiência também bem legal. Pode passar, por favor, Ana. Aí é um documento, um dos que a gente usou, né, que é de casamento, de um homem livre com uma ex-escrava, bem legal, né, lá da Cúria Metropolitana, de um processo de banho matrimonial. Pode passar, por favor. Coloquei só para ilustrar, né? É que dá aquela vontade de mexer em documento, né? A gente tem uma... E aí, nesses encontros com a história local, Camila, quando eu fui trabalhar no programa de pós-graduação, lá da Universidade Salgado de Oliveira, eu entrei lá em 2018, né? E me deparei com um projeto que já existia no programa, que era um projeto muito focado em Cachoeiras de Macacu. Né? Existia lá um trabalho antigo do programa, envolvendo ensino, pesquisa e extensão, tá? Já de mais de uma década,
e palestras e workshops que tinham sido feitos até antes mesmo, quando não existia pós, ainda no curso de licenciatura, né? Então, esses projetos acabaram possibilitando parcerias interessantes do programa, com os professores interessados da região, e 2 dissertações de mestrado, na época, foram produzidas com recorte em Cachoeiras de Macacu, né? Uma do Vinícius Mai, que hoje é professor do programa também, com recorte ali em Brasil Colônia, e a outra do Alexandre Amaral Rodrigues, que hoje é meu orientando de doutorado, né? Nessa época aí não era, ele estudou no mestrado Cachoeiras de Macacu, no doutorado ele está estudando Nova Friburgo, né? As relações de poder e os reflexos na verdade, do golpe militar em Nova Friburgo. Está fazendo um trabalho bem interessante, né? Aí, pensando política, mas no recorte local. Bom, em 2015, também não estava lá ainda, mas a Universo PPGH promoveu um concurso de monografias, né, com regras que pautavam a utilização de fontes primárias e uma temática ligada a essa região de Cachoeiras de Macacu, e eles publicaram, na época, a monografia vencedora. Em 2016, eles também fizeram uma exposição virtual, né, de um artista local, e outras exposições virtuais também dentro de um site que é específico do programa ligado à história e à memória de Cachoeiras de Macacu, tá? E nesse site, como já tinha tido, né, essas defesas, houve o trabalho também do pessoal disponibilizar fontes, então, né, isso é bacana, a prefeitura e a Fundação Macatu, que é responsável lá pela parte de cultura, eles deram todo o apoio, né, e a gente tem, então, abriga em uma série de ações, né, e para nós historiadores, né, nossa ferramenta principal de trabalho, documentos, fontes, para o estudo da região. Tá? Pode passar, por favor, querida. Aí, nesse ano que eu entrei, entre 2018 e 2019, a coordenadora do programa era a professora Márcia Mantino, que está aí com vocês também agora, na UERJ, né, querida Márcia. Então, ela perguntou, eles estavam pensando em fazer um livro paradidático sobre a história lá de Cachoeiras de Macacu, para o ensino médio. E ela perguntou, Vivian, você quer entrar nessa? Aí eu falei, olha, eu quero, porque tem tudo que eu gosto. Eu já estava no CAP, né, trabalhando com ensino de história, na licenciatura da UERJ, na FEUC não mais, eu já tinha saído, mas toda uma experiência também, né, com formação de professores, e com educação básica, então falei, claro que eu topo. E aí a gente pensou nesse livro, que depois eu vou explicar o porquê de ter esse título, tá? Porque tem a ver com a história local. Mas, enfim, eu, ela e outros professores trabalhamos, né, no livro Alimento da Terra, a mandioca em Cachoeiras de Macacu, do século XVI à atualidade. Né? Então, recorte bem amplo, né? Pode passar, por favor. E aí a ideia da obra, né? Por quê isso? Era a vontade de escrever um e-book sobre a história de Cachoeiras de Macacu, que era antiga por causa dessa ligação do programa, procurar algo que fosse importante para a sociedade local. Então, a gente queria escrever para os alunos, já que o debate, né, todo o nosso esforço em pensar a história local, a gente queria, de algum modo, traduzir isso para professores e alunos da educação básica, para não ficar algo restrito a apresentações, dissertações, teses, apresentações em congressos, né, ao meio acadêmico. E o recorte do livro, a gente poderia ter escolhido várias coisas, mas acabou sendo a mandioca, na época, os colegas riram, mas por que a mandioca, né? Mas porque a gente identificou a farinha de mandioca como um produto que perpassava a história local, né? A história de Cachoeira de Macacu, desde o período colonial até os dias atuais. E a gente falou, não, vai ficar a mandioca mesmo, né? Pode passar, por favor. Então, assim, depois de analisar as fontes, possibilidades, a gente viu que, e a gente, com aquela vontade de um tema que fizesse parte do cotidiano dos alunos, né, o tema foi a mandioca, dentre outros, né, porque, e aí entra muitas pesquisas da Márcia, do Vinícius, né, porque ela foi utilizada pelos índios que ali viviam,
tem lá nos documentos, cultivadas pelos colonizadores, né, pelos conquistadores e colonizadores que se estabeleceram ali na região no século XVII, e continua até os dias atuais a ser um produto de grande importância econômica para a região. Né? A obra, então, foi resultado de muitos contatos entre o PPG e a região, e assim, também numa tentativa de auxiliar os professores de fazê-los conhecer, né? Por que não tratar da mandioca? Essa aqui é uma imagem, eu só coloquei aqui como ilustração mesmo, porque é do Ecaute, mas que eu adoro, é um recorte, né? Márcia, a gente discutiu muito com a Márcia na época essa imagem, mas um recorte do detalhe do quadro Homem Tupi, né? E está lá a mandioca, sendo retratada no século XVII pelo Ecaute. Pode passar, por favor, Ana? Então, assim, né, Macacu foi fornecedora de farinha de mandioca para o Império Português, então tinha uma importância enorme a região para o abastecimento da cidade, para o abastecimento das embarcações que iam para a África em busca de escravos, né, ela era trocada nos portos africanos por escravos que vinham para a América Portuguesa, e também para o abastecimento das tropas coloniais que iam lutar em diferentes regiões contra diversos inimigos, enfim, né, genuinamente da América, né? É o nosso produto, né? Então, foi o que eles conheceram e acabaram utilizando bastante a partir daqui. Pode passar, por favor. Eu fiquei com a parte de patrimônio, material e imaterial, lá naquela construção, né, naquela pesquisa, mas, assim, em relação ao patrimônio imaterial, só para citar alguns dados, né, Cachoeiras de Macacu é a segunda maior produtora do estado do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil, né, da mandioca. E a cidade apresenta engenhos antigos, né, e espaços consagrados ao cultivo da mandioca. Eles têm o maior orgulho. Né, a gente fez algumas visitas, então, que se enquadram nessa perspectiva de patrimônio imaterial. Né? E, por outro lado, as técnicas e as tradições também expressam diferentes elementos, né, do patrimônio imaterial. E isso foi mostrado lá por algumas famílias que cultivam ainda de modo antigo para a gente. Pode passar, por favor. Ai, meu Deus, acho que eu estou estourando aqui seu tempo, né? Estou falando muito. Aqui foram as pessoas, os professores que fizeram parte do projeto. Eu estou ali, a Vitória Schettini, a Márcia Mantino, o Vinícius Maia e a Cláudia Mesquita. Pode passar, por favor. Um trabalho muito bacana que a gente fez. E o livro foi esse, né? O Paradidático Alimento da Terra, tá? A mandioca em Cachoeiras de Macacu. Pode passar, por favor, Ana. O lançamento do livro foi em outubro de 2019 e foi bem interessante, lá na Casa de Arte Wellington Lira, e a gente distribuiu na época 50 CDs, né? Era 2019 ainda, tá? Então ainda era o CD, DVD, agora a gente nem fala mais disso, acho que os computadores nem leem mais, né? Mas a gente distribuiu para as escolas públicas e privadas, lá de Cachoeiras de Macacu, a gente conseguiu contemplar todas, tendo o apoio aí de empresários locais na divulgação, orientação, né? Da Fundação Macatu, que também é esse órgão vinculado ao Espaço de Cultura de lá. Né? E o livro também está no site, Memórias de Cachoeiras de Macacu, está disponibilizado para quem quiser acessar. Pode passar, por favor, Ana? E aí, do livro, a gente falou assim, poxa, já que tem um livro, por que a gente não faz um curso de extensão? E aí a vontade surgiu, como tantas outras vontades, durante a pandemia, né? Da gente pensar em algum tipo de trabalho remoto que pudesse atingir um número maior de pessoas que, em períodos normais, não poderiam fazer um curso presencial, indo para Niterói, né? Mesmo não sendo tão longe. Então, a gente acabou promovendo o curso de extensão Alimento da Terra, Mandioca, em Cachoeiras de Macacu, com o mesmo título, em setembro de 2021. Pode passar, Ana, por favor. Esse foi um ponto. Né? Aí, o terceiro que eu quero compartilhar um pouco a experiência com vocês, aí volta um pouco naquela discussão sobre o ensino de história das séries iniciais. Né? E tem a ver com um projeto de extensão que a gente desenvolveu por lá também, que era o ensino de história, conceitos, problemas e métodos nas séries iniciais. Então, a ideia era identificar como esse saber histórico vinha sendo trabalhado nos cursos de formação de professores, e aí o nosso foco era, né, naquele momento eram os cursos de formação de professores do primeiro segmento, que a gente sabe que existem cursos de ensino médio, as antigas escolas normais, né, como
como eram chamadas, e também os cursos de pedagogia, né, que formam professores para o primeiro segmento. Foi um projeto, a gente não saiu fazendo o curso, não. Então, ele nasceu aí de algumas etapas, tá? A primeira foi um ciclo de palestras para algumas turmas do Colégio Clélia Nancy, que é em São Gonçalo, Colégio de Formação de Professores, e para o curso de Pedagogia Presencial e à Distância da Universo. E a gente fez circular entre eles questionários, né? E nesses questionários a gente perguntava uma série de coisas sobre o que eles entendiam, né, como o ensino de história, como o que eles entendiam sobre o ensino-aprendizagem, o que eles consideravam as maiores dificuldades, o que eles gostariam de aprender, porque acaba que esses cursos dedicam um espaço muito curto, né, aí eles dão conta de muitas disciplinas, né, eles têm que estar habilitados a trabalhar matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências, e na faculdade de pedagogia, às vezes, tem uma cadeira, né, um curso, ou no máximo duas, dependendo da universidade, só para cada uma delas. Né? Há um tempo maior também para as disciplinas que têm uma carga horária maior, o que não é o nosso caso. Então, a gente queria entender isso, né? Qual era a compreensão deles sobre o que eles estavam aprendendo e como eles ensinariam história. Né? Depois é que a gente passou todos esses questionários que a gente conversou com os alunos, a gente tabulou esses dados, a gente se reuniu lá com os alunos do mestrado e do doutorado do programa, e a gente elaborou materiais e um curso de extensão, então voltado para os professores do primeiro segmento. Tá? Esse curso foi dado entre os meses de setembro e outubro de 2020, de forma gratuita, e teve 149 inscritos. A gente dividiu em duas turmas, Camila, e nós ficamos assim, caramba, muita gente, né, do Brasil todo, porque era um curso online, né, e foi bem bacana, né, a experiência, tanto de promover o curso, quanto de trocar também, e de agregar ainda mais valor à discussão que a gente estava tentando estabelecer, tá? Pode passar, por favor. Ana. E aí, nesse curso, né, mais uma vez, olha a história local aí, né, o que eles falaram, né, o que eles gostariam, então, de aprender lá na escola de formação de professores de ensino médio ou na faculdade de pedagogia. Então, eles queriam entender, né, primeiro, o que é o ensino de história, né, essa coisa mais teórica, que eles não tinham a menor ideia, assim, de alguns conceitos, né, a prática também, como que é possível pensar em práticas, em metodologias, né, para o ensino de história. E aí, ainda nesse gancho, aí a gente acabou puxando um outro módulo sobre as mídias, né, e o que seria uma história lúdica, então, como que essa coisa do lúdico, e hoje os alunos que estão tão antenados, uma geração tão moderna, né, como é que a gente pode usar isso a nosso favor, né? Patrimônio e memória foi um outro tema que apareceu bastante, né? História do Brasil, mas eles queriam novos olhares, porque eles falavam, a gente sabe que não é mais aquela história de quem descobriu o Brasil, a história do índio, do índio que não gosta de trabalhar, né, e do escravo que vem substituir a mão de obra. Eles falavam, a gente sabe que isso existe, mas a gente não aprofunda isso. E a gente não sabe como também aprofundar. E a gente colocou um módulo aí dos novos, foi até a Marieta, que está aí com vocês também hoje, né? Nossa Marieta, Pedro de Marieta, que orientou esse módulo de novos olhares sobre a história do Brasil, que ficou bem bacana, desconstruindo várias coisas interessantes da colônia até a República. E essa unidade de 6 sujeitos históricos, né? Mas não na perspectiva dos grandes heróis, a ideia aqui era pensar, né, nos grupos, né, como que é importante a mobilização da sociedade, como que é importante a organização, a consciência, a cidadania, né, dos sujeitos, todos somos sujeitos, né, para que a gente tenha consciência dos nossos direitos, né, cumpra aí, né, tenha também dos nossos deveres,
o respeito. Foi muito legal, né? Esse módulo. E aí, na unidade 4, está a história local. Foi um ponto que eles debateram muito, né? Que eles queriam estudar história local. Por saberem que era componente curricular obrigatório, por não saberem nada da história local, praticamente, né? Por ser um tema pouco abordado. Então, a partir daí, a gente produziu um material e também as aulas para o curso de extensão, tá? Pode passar, Ana, por favor. É isso, eu pensei nesses módulos, eu acho que você tinha falado meia hora, e para a gente começar, acho que eu já estourei o tempo, né? Mas a ideia do curso, e o que eu deixo também aqui como reflexão, né, em torno dessa conversa hoje, é como o trabalho de história local, né? Como que ele proporciona ao professor se afastar da ideia de um passado morto ou institucionalizado, né? O passado dos vencedores, né? Uma vez que proporciona experiências próximas ao cotidiano dos alunos, que muitas vezes estão fora dos livros didáticos, por que não dizer quase sempre, né? Estão fora desses livros, e das atividades tradicionalmente desenvolvidas em sala de aula. Então, eu penso que é uma possibilidade interessante. Posso afirmar para vocês que a prática é maravilhosa, os alunos adoram, porque eles se identificam, eles se reconhecem dentro da história local, tá? E penso que a gente, né, deve continuar aí na caminhada, nos estudos aí sobre ensino, aprendizagem e ensino de história, né, trazendo esse tema para reflexão, porque ele é de extrema importância, tá? Tá certo. Muito obrigada, Vivian, pela sua aula aqui, né? Enfim, fiquei refletindo sobre várias coisas que você falou, né? Quer dizer, primeiro um ponto central que você já começa assim abordando, né? Que todos os professores pensam, né? Como você produzir um ensino que seja, na verdade, significativo para o aluno, né? Então, acho que ao longo da sua fala a gente pode conectar, né, as múltiplas possibilidades disso e como que a história local ela pode te dar essa possibilidade, na verdade, de produzir esse ensino significativo, por aproximar a história, por tornar a história, né, mais, vamos dizer assim, real, né? E quando você falou do curso de extensão, né, que tinha um módulo de história local, mas tinha a questão dos sujeitos históricos, né? Então é isso, né? Como que às vezes o ensino de história passa para o aluno, né? No ato do ensino, o aluno tem essa imagem de uma história que é alguma coisa fora dele, né, distante dele. Então, a história local, ela te dá essa ponte para mostrar que, na verdade, a história somos todos nós, né? Quando você falou dos sujeitos, né? Essa relação com o entorno, né? Em determinado momento, você falou que o local também ele não é só um recorte naquele ponto, né? Espacial fixo, né? Ele vai ter uma relação com outros espaços, né? Podendo chegar até a história global, porque realmente a gente não vai compreender, né, o que está acontecendo numa localidade sem a gente fazer essas conexões com outros espaços. Né, e expandir essa noção de sujeito histórico, sair mesmo, como você falou no início, né, que os alunos falam, né, que a história na escola foi muito narrativa, dos grandes sujeitos, né, quer dizer, como você falou, a gente bate tanto, né, na universidade, né, nos cursos de licenciatura, como que a gente não trabalha mais assim, e como que a gente já pensa numa história que traz um problema, traz uma reflexão, né? E com isso traz instrumentos, na verdade, para o aluno poder levar, né? Já que o aluno está aprendendo lá no ensino básico, ele não vai ser um historiador, né? Necessariamente, pode até ser, mas não necessariamente. Então, o que essa história tem de significado para ele levar para a vida dele, né? Então, assim, eu achei muito, muito fantástica essa reflexão, e também parabéns, né, por todas as iniciativas, por todos os projetos muito bonitos e muito importantes, né, sem dúvida nenhuma, né. Tá? Então, assim, só tenho a te agradecer, na verdade, pela palestra aqui, pela contribuição, né? E eu acho que
foi muito atenciosa. A gente está fazendo essa série de gravações, o objetivo, né, o público, na verdade. Claro que os alunos da licenciatura vão assistir também, mas são também os professores, né, da educação básica, porque realmente, às vezes, pode ser um espaço até solitário, né, de pensar como que eu vou trabalhar isso, né, com todas as dificuldades, como você apresentou, né, que às vezes você não tem os recursos e os instrumentos para levar a turma, né, para esse espaço, mas isso realmente é enriquecedor, né, e traz essa coisa do aprendizado mais significativo, porque conecta o aluno, ele olha o espaço, né, se percebe no espaço e se percebe como um sujeito histórico e percebe que aquele espaço onde ele está permeado de história, na verdade, né? Então, a gente não compreende o presente sem compreender também o passado, né? E aquilo que... E, às vezes, quando a gente trabalha, você trabalha também com colônia, né? Você vai lá na colônia, né? Então, a colônia, então, né, está lá longe, né? Aquilo não tem nenhuma conexão, e tem total conexão, né? E tem toda a conexão ao mesmo tempo, né? Está longe, ela não tem a conexão e tem toda a conexão. E tem toda a conexão, porque estruturalmente, né? É tanta coisa que a gente tem ainda. Sim. Na época da colônia, e a nossa história é um processo, né? Então, está lá. Se a gente não tiver essa compreensão, dificilmente a gente vai entender o presente. Exatamente. Então, é muito legal fazer essas pontes, e a história local, ela abre a possibilidade, né? Muita possibilidade para isso. Né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, é interessante porque se coloca muito como uma dificuldade. Eu achei muito curioso, né, que você falou que quando vocês passaram os questionários, né, que essa era uma coisa que apareceu, né? Quer dizer, como que eu vou trabalhar com isso? História local, né? Então, eu achei muito, muito interessante que há, né, na verdade, essa demanda por entender e de pensar a possibilidade de trabalho. Então, na verdade, aqui, nessa série de vídeos, na medida que vocês trazem as experiências de vocês, os projetos, também ajuda, né, a reflexão dos docentes no ensino básico também a pensar como trabalhar. Então, mais uma vez, só tenho a te agradecer. Eu que agradeço, Camila. Foi ótimo. Pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui com vocês. Imagina. E à disposição, o que vocês precisarem. Tá? Muito obrigada. Lá no Pátio UERJ, às vezes eu estou indo no 9º andar também com vocês. Sim. E é muito bom, porque aí você traz também essa prática, né, do ensino básico, né, para reflexão, né? Porque é isso, né? Que na verdade o ensino, ele se tornou um campo de conhecimento, né? Mas ele é uma preocupação também de todos os professores, né? Na verdade, a importância desse campo de conhecimento é justamente essa, né? Porque ele é fundamental para a nossa prática, sem dúvida nenhuma. Sim. Tá certo. Muito obrigada, viu, Vivian? Eu que agradecer. Obrigadão. Beijo para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.